Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou vindo aqui deixar mais uma mensagem na questão do autismo, para que vocês venham entender como eu venci certos pontos da minha vida e para que você também venha entender e também ajudar aqueles que estão precisando, tá? Vamos usar esta vinheta e eu volto logo após dando continuidade para você. Passando aqui mais uma vez para deixar um recado, uma mensagem para você que talvez esteja passando a mesma situação ou conhece alguém que já passou pela mesma situação, tá? Então, eu venho dizer um pouco sobre a minha vida, a questão do autismo que eu passei a entender, começando pelo meu filho, e ao decorrer do tempo eu acabei descobrindo o mesmo sintoma que ele teve, sabe? Eu sou do nível suporte 1 do autismo, do leve, o qual eu passei muitos preconceitos, passei muitas lutas no passado, o qual eu não entendia, e até mesmo eu pedia direção a Deus, usando a minha fé, para que eu viesse entender o que eu estava passando, mas não conseguia compreender certas situações, devido à falta de atenção, o medo, a vergonha, a dúvida. Conforme os anos foram passando, e me casei e tive meu filho, e ao decorrer do tempo, quando a gente descobriu o autismo dele, né, os próprios especialistas já foram me dando traços do que ele tinha através de mim. Então a gente foi procurar informação, a gente foi procurar especialista, e conforme o tempo foi passando eu acabei descobrindo também que eu tinha o autismo, e tenho, né? Eu sou autista também, mas o que me levou a entender e a mudar certos pontos da minha vida antes de conhecer o autismo foi isso aqui: Bíblia Sagrada. Foi ela que foi a chave de certos pontos da minha vida. Isso independente do credo religioso. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, mas foi através disso aqui que me levou a mudar certos pontos da minha vida, a ser um homem mais responsável, uma pessoa que tenha focar mais em certos pontos da vida que vinham trazer benefícios para minha vida, para minha família. Se não fosse por isso, eu talvez seria uma pessoa até mesmo perdida, sem um rumo na vida. Mas eu lendo as escrituras, ela me levou a entender um caminho correto diante de Deus acima de tudo, e cuidar da minha família. Às vezes a depressão tentou assolar a minha vida, às vezes a angústia, as aflições, os medos, né? Até mesmo a timidez tentou vir sobre a minha vida. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas são problemas espirituais. Pode ser problema espiritual, mas também o autismo também me acarretou na minha vida pontos que eu não conseguia resolver. E a partir do momento que, quando eu passei a entender as escrituras, eu usei o foco meu nas escrituras também, eu passei a viver elas. Eu passei a lutar contra eu mesmo. Eu nunca me limitei. Por que eu não me limitava? Porque as escrituras me ensinavam a ser perseverante, a lutar, a confiar em Deus. Eu creio que tem muitas pessoas que às vezes procuram vários caminhos, um remédio, especialistas, e não está errado você fazer isso. Você tem que fazer isso, procurar ajuda. Mas, no sentido espiritual, quando eu passei a entender as escrituras, eu procurei mudar a minha vida, tanto físico como espiritual. Eu levei isso para minha vida, na família, no trabalho. Levei isso a sério dentro das escrituras, a ser um homem melhor. E quando eu descobri o autismo, e quando as pessoas vieram perguntar para mim o que eu fiz para mudar, se eu procurei especialista, eu procurei tarde. Mas eu já estava fazendo aquilo que as escrituras estavam me ensinando, a lutar contra nós mesmos. O autismo não é uma doença,
O autismo não é algo que você deve se assombrar. O autismo deve ser tratado, você deve procurar ajuda. Eu antes tinha medo, tinha receio, eu tinha vários preconceitos. Quando eu vi meu filho pela primeira vez, a gente descobriu o autismo dele, foi diagnosticado. Eu levei isso, no momento eu levei a sério, depois comecei a aceitar e tudo bem. Quando foi para minha vida, eu descobri isso também na minha situação, eu também passei a aceitar. Só que isso não deve ser o empecilho para me barrar. Então, o que eu aprendi foi dentro das escrituras. As pessoas falam assim, você deve que perseverar, né? Você deve lutar contra isso. Mas eu já estava fazendo isso dentro das escrituras. Ela me ajudou. A minha fé me ajudou. E isso ajudou a firmar mais o meu conhecimento no autismo e a seguir em frente. Não estou falando para você virar um evangélico, se tornar um católico. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as escrituras me ajudou. A palavra bíblica me ajudou. Eu digo de todo o meu coração, foi Deus que me ajudou. Ele me mostrou isso antes e eu não entendi. Eu sempre falava para Deus, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu sou desse jeito? Por que eu tenho certos pontos da minha vida assim que eu não consigo mudar? O que acontece comigo? Eu acredito que Deus me deu meu filho, me abençoou ele na minha vida. Porque através dele, quando eu descobri isso, eu passei a entender vários preconceitos que eu passei. Várias lutas que eu passei no passado. A minha mente se abriu. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Estou ainda entendendo cada vez mais. Deus colocou pessoas na minha vida que viessem me ajudar. E olha, está acontecendo isso. A minha esposa, ela via isso e não sabia como pronunciar para mim. Mas ela me ajudou a entender certas coisas. Hoje eu tento ajudar meu filho. Porque o meu filho é eu no passado. Então, certos pontos que ele faz que eu entendo e eu tento aconselhar ele nisso. Certas coisas na nossa vida nós devemos fazer perseverando, lutando. Não se prender, não se limitar. Tá difícil? Eu sei que vai ser difícil para cada um. Mas procure se esforçar, mesmo que pareça impossível. Eu sei que você aí, mulher, homem, que também descobriu o autismo agora. Mas você vai vencer. Sabe por quê? Eu vou dizer, eu acredito que todo autista tem um potencial, independente do nível que for. E isso é bênção para aqueles que estão lá fora, que não entendem. Mas a cabeça nossa pode trabalhar de várias formas para levar nós a alcançar vários objetivos, vencer vários obstáculos e ensinar para muita gente que elas podem vencer também. Então, eu deixo esse recado para você, não se assombre, porque se a Bíblia me mostrou a como vencer, a me superar, a vencer as minhas limitações, e quando eu descobri depois que eu era autista, aí se abriu um leque de opções na minha vida, como eu devo fazer, vencer e entender o que eu era no passado. Assim também vai ser com você. Eu sempre falo, todo autista é uma bênção. E às vezes ele vem na nossa vida para ensinar para muita gente que nós somos também capazes de vencer qualquer ponto da nossa vida, qualquer obstáculo. Tá? Fica esse recado para vocês aí. Medite nela de noite, porque eu sei que qualquer coisa que vem dentro da palavra de Deus é bom para nós. Nos últimos versículos do Salmo 91 diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quem está falando isso? Jesus. A partir do momento que você conhece Jesus, Ele coloca você a salvo, porque você passou a conhecer Ele. E conhecer Ele é diferente de você ler as Escrituras e entender que Jesus existe. Mas a partir do momento que você conhece Ele praticando aí fora e vencendo, você vai entender que sempre Ele esteve contigo. A gente só não estava enxergando. Se apegue a Deus e persevere, meu amigo, minha amiga. Você também é uma bênção aí, tá bom? Vamos continuar lutando, perseverando, porque o autismo
Pra mim tá sendo libertador, tá bom? Deus abençoe a todos, amigo. Abraço, tchau, tchau.